Boa noite, meus amigos de São Vicente, da Praia Grande. Estamos de volta aqui com o programa TV Com Debate, diariamente, das 19 às 20 horas, no canal 11 da NET Digital, no canal 18 da NET Analógica. Olha, eu queria pedir desculpas, nós estamos com um problema no canal, aí, na oscilação do canal da NET, mas é um problema técnico da NET. Nós estamos tentando solucionar isso aí. Eu, no outro dia, fui almoçar com meu amigo Jorge Melo da APAS, ele reclamou para mim, se você puder no Facebook se manifestar, como é que está o sinal, se está oscilando ou não, a gente agradece muito, até para cobrar da NET uma qualidade melhor de serviço e também, se for uma falha nossa, para a gente corrigir, tá? Nós temos uma reprise diariamente às 12 horas, ao meio-dia, e você pode assistir todos os programas aqui, são mais de 20 programas, no TV Com Debates com Manuel Vergara no YouTube, nas nossas redes sociais aí do Manuel Antônio Vergara, Manuel Confidente Vergara, e no nosso site tvcomdebatesv.com.br. Olha, eu tenho dois convidados aqui especiais, vai ser um programa de altíssimo nível, polêmico como sempre. Do seu lado esquerdo aí, eu estou com o vice-presidente da Associação Comercial de São Vicente, um contabilista há mais de 40 anos aí em São Vicente, uma figura aí que todo mundo conhece, o seu José Alves. A gente vai falar muito aqui do comércio, da Associação Comercial, da Feirinha da Madrugada, enfim, um monte de coisa aí. Seu José, boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu estava espinafrando o Donizete aqui, que eu convidei duas vezes. Ele só falou para mim que infelizmente de manhã ele não pode se ausentar. Não pode, Estive na Associação Comercial de São Vicente, fiquei muito impressionado com o prédio, com os serviços que vocês têm disponíveis lá. Eu, que sou um consultor fiscal público e durante 13 anos servi a sua categoria, que é a categoria de contabilistas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado pela sua presença. Tá? Do meu lado esquerdo ao seu lado direito, eu estou com um advogado, vice-presidente da Associação de Defesa do Consumidor, né, o João, desculpa, tá? Vice-presidente da Associação de Defesa do Consumidor. Ele é um advogado atuante, foi candidato à última eleição da OAB, infelizmente não ganhou, tá? E ele tem uma especialidade fantástica aí, que é o que se discute muito hoje, que tem tudo a ver até com a minha profissão, que não é uma profissão, mas o exercício que eu tenho aí de blogueiro. Uma das especialidades dele aí é crime virtual e ele atua pesadamente na área bancária, que pessoalmente aí, eu que fui refém dos bancos muitos anos da minha vida, João, eu consegui me livrar dos bancos, boa noite, em 2001. Eu consegui quebrar todos os meus 73 cartões de crédito. E hoje eu não tenho conta em banco. Hoje eu sou um cara feliz. Eu acordo tarde, vou pescar, mas é um prazer ter você aqui. Queria que você falasse muito aí da defesa do consumidor, que vai vir de encontro com algumas coisas que a gente vai conversar aqui sobre pirataria, sobre essas malditas feirinhas da madrugada, que eles tiveram uma vitória. Pô, e é uma honra e um prazer em te conhecer e ter aqui você na nossa bancada aqui para a gente fazer esse programa. Vergara, muito obrigado, boa noite Alves, é um prazer estarmos aqui presentes. Vamos tentar levar aos telespectadores aí a informação mais acertada e tentar esclarecer na medida do possível para que eles possam aí terminar o programa satisfeitos. Obrigado, João. Seu Alves, é o seguinte, eu no outro dia trouxe aqui o pessoal da cooperativa e eu estava com um jornal e coincidiu de ter a matéria lá. Parabéns pela vitória aí, de não deixar mais acontecer a Feira da Madrugada. Eu sou neto de comerciantes, filho de comerciantes. O meu padrinho, que eu conto essa história aqui, que recebeu meu pai na década de 40 no Brasil, tinha uma padaria na Vila São Jorge, lá no fundão onde era a pedreira, que está fechada. Sim. Eu sou sobrinho do Walter da farmácia, da Antônia Emerick, o Valtinho da farmácia, e eu acho um absurdo se permitir
virem, não independente da feira da madrugada, feira de malhas, feira não sei do que, e concorrer com o comércio legalmente estabelecido. Primeiro, o senhor é vice-presidente de uma associação. Segundo, o senhor é contabilista. E nós sabemos hoje que quem sustenta o imposto e o país são o comércio e os pequenos comerciantes. Com certeza. Né? E nós temos o primeiro comércio da região. Parabéns. E eu queria que o senhor falasse mais alguma coisa aí pra gente, se ainda vem ocorrendo essas feirinhas, o que vocês vão fazer, as providências, como é que a associação está atuando. Vamos falar um pouco aí de como é que foi essa batalha aí, porque é difícil, viu? No Guarujá nós acabamos no grito lá, que a gente tem jornal lá, então foi verdade. mais fácil. Em São Vicente está sendo um problema, ainda permanece esse problema. Por quê? Porque a fiscalização, ela não dá conta. E, inclusive, essas pessoas, na realidade, elas ultrapassam todos os limites. E elas se concentram em vários pontos de São Vicente. Chegar ao ponto de, na parte continental, eles foram para lá e o Donizete, num domingo, ter ligar para o secretário de Comércio e Indústria, para o Silvio Vação, para ir lá pegar uma viatura para poder fechar. Então foram para lá e conseguiram. Porém, soubemos posteriormente que à noite reabriram quer dizer, na própria federação eles são contra, eles estão fazendo uma campanha, não é só a Baixada, é em todo o estado de São Paulo. É impressionante. O senhor pode contar com a gente aqui, porque realmente eu acho um absurdo, e aí tem uma situação, por exemplo, que eu não me conformo, eu sou um cara legalista, tá? Às vezes eu acelero, viu, João, para cima dos caras e tudo, mas toda vez que eu acelero eu tenho documento. Embasado. Ninguém apanha de graça aqui, tá? Com certeza. Agora, ô João, por que a gente não consegue acabar com a pirataria no Brasil? Você que é um advogado atuante, você atua contra um banco que eu particularmente acho que você é um Davi, porque a gente sabe que recentemente aí teve um grande banco que deu 55 veículos lá em Brasília, você entendeu? A gente sabe que é difícil atuar contra um jurídico de um banco. Eu já briguei muito com o banco é complicado, tá? Mas não tem como a gente envolver a Ordem dos Advogados do Brasil, envolver a Polícia Federal, a Receita Federal, a Associação Comercial, a Federação, e tentar diminuir um pouco a pirataria, que são prejuízos aí bilionários que ela causa às empresas, né, João? Em verdade, a pirataria, são dois pontos em questões. A pirataria ela acaba ocorrendo, talvez há uma discordância na minha opinião, mas enfim, a pirataria acaba ocorrendo porque os produtos que são vendidos de forma legal, eles acabam sendo onerados pelos impostos. Ponto. Isso. E por outro lado, acaba fomentando a pirataria justamente por causa desse motivo. Agora, é óbvio que o reflexo disso em relação ao consumidor é muito grande, porque a pirataria ela não acaba se adequando numa série de moldes que é necessário para que o consumidor tenha segurança. Entre deles, o mais simples e mais comum é a garantia do produto. Não passa pelo Inmetro, não passa por certificação, foge de todas aquelas exigências que o governo faz. E o consumidor, por sua vez, acaba sendo lesado. Ele adquire um produto mais barato, mas por sua vez ele não tem garantia daquele produto. Em relação à atuação da Ordem, eu acredito que a Ordem ela tem feito sua atuação, talvez até de uma forma mais simplista, mas ela tem como atuar, eu vou falar em específico da nossa comarca, a cidade de São Vicente. Ela tem comissões específicas que são criadas dentro do bojo da Ordem dos Advogados do Brasil e elas podem atuar colaborando com o poder público municipal, colaborando com orientações, colaborando com fiscalizações, montando tendas de orientação ao consumidor, que por muitas vezes o consumidor, por mais que a gente tenha acesso à internet, a gente está trabalhando já numa época de informatização total, o consumidor ele desconhece muita coisa, e ele desconhece principalmente a lei e as consequências dele adquirir aquele produto. Porque se você for pego comprando um produto, você também acaba inserindo na atividade criminosa. E se houver um flagrante pela Polícia Civil naquele momento, dependendo do contexto, dos fatos ali que estão acontecendo, você pode ser levado para ser uma testemunha ou não. Então, quer dizer, a Ordem pode, sim, através de comissões, comissão de direito bancário, comissão de outros setores da sociedade, trabalhar em conjunto com o poder público para orientar, sim, a população. Alves, eu não vou alisar para você, apesar que você não é um comerciante, você é um contabilista,
vai voltar aqui, porque nós estamos junto com o pessoal do SESCOM e com o meu amigo Jorge Mello fazendo aquele movimento para acabar com as obrigações fiscais. Sim. Que olha, gente, muita gente, eu vou fazer um depoimento aqui, que de um camarada que trabalhou 13 anos para essa categoria, que é a categoria de contabilistas, tá? Muita gente reclama do contador, do contabilista. Isso é uma falha, inclusive, do Conselho Regional de Contabilidade, de não fazer uma campanha publicitária de valorização do profissional. Mas o contabilista, além de ele cobrar barato, ele cobra barato, diariamente, e aí eu tenho aqui um advogado que ele sabe disso, porque além de ele militar em crimes virtuais e na área bancária, ele deve fazer cível, trabalhista e até tributária, o governo federal publica, em média, de 1.600 a 5.200 instruções normativas, decretos, leis, instruções interpretativas, leis, isso em todos os setores. Trabalhista, tributário, tal. Então você imagina, por exemplo, um profissional, que nem o seu Alves que está aqui comigo, com 300 clientes no escritório, dos vários tipos de clientes, com vários tipos de atuações, que tem que acompanhar diariamente essa legislação para o cliente dele não infringir a lei. Exatamente. Então, eu acho que falta isso na categoria, de haver uma valorização, porque tudo que acontece de errado é sempre a culpa do contador. Sempre do contador. É sempre do contador. Só que eu sei que o camarada da loja de roupa não manda as notas fiscais, precisa lançar, ele não paga direito o funcionário dele, não controla as horas extras. Então, é importante, eu estou fazendo esse depoimento, porque nós vamos agora, na TV Com, deflagrar uma campanha para diminuir o número de obrigações fiscais a serem entregues de informação. DACOM, GFIP, uma série de obrigações aí que eles têm que entregar até, às vezes, diariamente. Seu Alves, eu estava falando para o senhor que eu não ia dar uma alisada pelo seguinte: todo lugar que eu vou nesse país, o camelô é um coitadinho. O camelô é um camarada que não teve oportunidade na vida, ele não pôde estudar, ele precisa trabalhar, ele não pode ficar em casa. Camelô é ambulante, tá? São Vicente tem um camelódromo, está precisando dar uma reformadinha, o Silvio está envolvido em reformar aquilo lá, andou procurando empresários, que eu sei, para os empresários reformarem, porque a prefeitura não dispõe de recursos. Com toda essa estrutura que o governo de São Vicente ofereceu para os camelôs, por que quando eu vou, que nem eu fui ontem almoçar em São Vicente, eu ainda encontro um camelô vendendo tênis na porta de uma loja de tênis ou de sapatos? Aliás, isso aí nós fizemos o seguinte: nós denunciamos ao Ministério Público. Nós teremos, dia 18 de setembro agora, uma reunião a respeito disso aí. Porque agora o Ministério Público está tomando as providências necessárias. Porque isso nós estamos combatendo. Antes era ali na calçada fora da praça, o calçadão. Depois passaram esses ambulantes para o outro lado, como se tivesse resolvido o problema, e não resolveram. Então nós estamos passando, na realidade, pressionando, correndo risco também de ser agredido até por ambulantes. Então, nós comunicamos ao Ministério Público para que tomasse providência nesse sentido. Veja bem, eu não tenho absolutamente nada contra o ambulante. Não, também não. Eu sou a favor de organizar ele. Organizar. Eu acho que ele tem direito de ir na 25 de março, por exemplo, comprar as coisinhas dele e trazer para vender. Eu acho bacana, acho que é um mercado popular, mas eu não me conformo, às vezes, de passar numa loja de sapato e tá o camarada na porta de loja de sapato vendendo tênis. E o tênis não tem origem, não tem nota fiscal, não tem garantia. Nenhum. Por causa desse maldito, desse mercado de pirataria, eles acabaram com o mercado fonográfico, de vender o CD, o DVD, tal. E ninguém consegue recuperar o mercado fonográfico, acabou. Então, a minha, na verdade, queixa, primeiro é com a concorrência desleal. Desleal. Não é contra o camelô. Eu não tenho nada contra o camelô. Não, eu no camelódromo, às vezes eu vou lá, compro alguma coisa, um brinquedo para levar para o meu filho, alguma coisa eu compro. Mas eu acho que o camelô que está hoje atrapalhando a mobilidade urbana,
e está oferecendo uma concorrência desleal, esse camarada tem que ser extinto. Com certeza. Tá? Isso é a minha visão. E é um problema, então, para ser resolvido? É um problema a ser resolvido. E agora, na dia 18, nós teremos uma reunião justamente com o Ministério Público para poder ter uma solução, porque até agora não foi dada solução a esse respeito. Quando foi na época do Márcio França, o Márcio França, o que fez? Havia esse problema. Ele fez o camelódromo, ali na Praça do Correio. Então resolveu esse problema. Depois veio outra administração e encheu novamente. E não são pessoas legalizadas, são pessoas, às vezes, sem qualquer tipo de licença. Mas Alves, eu vou aproveitar aqui o gancho do... Fica à vontade. Sim. Vocês estão pedindo providências junto ao Ministério Público. Sim. O que eu acredito ali que vai gerar, talvez, um termo de ajustamento de conduta, álcool de gênero. Não estou a par, não quero ser leviano em nenhuma observação. Mas e o poder público municipal com a fiscalização? Qual a providência que ele tem tomado? Já foi comunicado, por isso que nós tomamos essa... Se vocês recorreram ao Ministério Público, dá o entendimento claro que houve uma omissão por parte do poder público municipal. O Silvio. Se não tomar nenhuma providência em relação àquilo. Não vou fazer uma defesa do Silvio, mas vou te falar uma coisa que eu vi. Eu vou muito ao CAN, aqui ao prédio onde está a Indústria e Comércio, né? E eu brinquei com o Silvio no outro dia, que o Silvio almoça no shopping. E eu vira e mexe com o Silvio lá. Eu falei, pô, Silvio, você transformou a secretaria numa delegacia? Ele falou, por quê, Vergara? Porque eu havia passado na Indústria e Comércio para resolver um problema da TV e estava cheio de GCM de camelô. Então eles estão apreendendo, mas não vence. Não vence. Eu não estou defendendo. Não, eu conheço o Silvio e aí nós vamos falar do Ministério Público. Vamos colocar uma situação muito interessante. E aí eu quero ser leviano, tá? Vocês são pessoas públicas de São Vicente, tá? Nós temos o problema do lixão de Sambaiatuba. Sim. Ministério Público, com a devida razão, com a devida competência, chamou o presidente da Codesave, falou, se não está aqui, você tem 30 dias para resolver o problema. Como é que você vai resolver o problema de 30 anos? Porque o Ministério Público, ele é um órgão que ele nos representa a população e tudo. Eu acho que ele tem a obrigação de resolver, porque nós derrubamos a PEC, tem a obrigação de investigar. Eu acho que o Ministério Público, muitas vezes, por questões aí de entendimento dos promotores, ele acaba sendo omisso. Eu tenho esse problema no Guarujá porque eu sou um grande denunciante do Ministério Público e eles entendem a maioria das denúncias que eu faço mesmo, calçadas com documentos, que são denúncias políticas e na verdade não são. Eu vou dar um exemplo para o senhor, doutor. Eu tenho um filho autista de 13 anos que ele toma medicação contínua. Ele toma Respiridona e ele toma Neuleptil ou Meleril. Ele precisa tomar isso. Um desacelera o cérebro e o outro tranquiliza para ele dormir. Nós temos um decreto-lei assinado pela Dilma no dia 27 de dezembro, tá? E eu não tenho medicamento nas redes públicas. Isso não é agora. Isso fazem 5 anos. Eu já denunciei, já vim à televisão, já falei, e a gente não vê providências. Por quê? Porque o senhor, como advogado, e aí eu vou fazer um comentário e vou ser maldoso, eu queria que o senhor explicasse para mim, apesar de o senhor não atuar na área criminal, por que aquela juíza não expediu um mandato de prisão para o estrupador do Corsa Branco? E ele saiu pela porta da delegacia, depois de ter violentado 6 mulheres e uma criança na frente da mãe dela. O que está acontecendo com a justiça, doutor? Olha, Vergara, eu vou começar de trás para frente, mas vou chegar nesse teu ponto aí, não vou esquecer não. Em relação ao comércio lá de São Vicente, eu quero deixar bem claro, eu conheço o Silvio, a gente tem um contato. O Silvio é um cara bacana. Não, lógico que é. Não é. O que eu quero dizer é o seguinte, se você colocar uma fiscalização atuante, você minimiza muito. O que você não pode é fazer inserções de forma alternativa, aí não tem jeito, tá? Bom, esse é um assunto. E deixei um assunto para trás, eu quero voltar um pouquinho. Pode voltar. Eu quero voltar um pouquinho. Em relação ao banco, você tinha feito uma pergunta. É uma briga de gigantes. Eu ia pegar isso aí do banco agora. Eu ia conversar contigo, negócio de financiamento de veículo, mas pode levantar a bola sim. Pode levantar. É uma briga de gigantes. Eles têm o problema não é, eu vou ser muito sério, a estrutura jurídica deles. Não é estrutura jurídica.
Se bem que é óbvio, eles tentam contratar os melhores escritórios, os melhores advogados. Claro. A questão é uma só, é o poderio econômico. O poderio econômico sobrepõe sobre qualquer outra coisa. E quando a gente se depara com decisões de certa forma, às vezes acaba causando indignação, por outras vezes não. O que nós temos que tomar cuidado é que são duas brigas, de um lado um advogado, do lado outro advogado. E o advogado que defende o consumidor, ele tem que ter cautela, ele tem que ter cuidado, porque ele não está lidando com um mero oponente do outro lado da linha do carretel. Ele está lidando com uma força muito grande que são os bancos. Os bancos violam tudo que eles podem violar. O consumidor que se vire para apontar onde está essa violação. O banco não respeita tempo de fila de espera. Se você for em São Vicente, você tem bancos que não tem nem mais a máquina de senha funcionando. O banco joga na sua conta lá, extrai valores que você não autorizou e você tem experiência disso, que você falou que foi vítima aí por várias vezes. O banco onera você, o banco tem obrigação pelo Código do Consumidor, toda vez que você leva um contrato de linha de crédito ou abertura de conta, tem que te dar o contrato na hora, eles não dão. Por vezes o consumidor, o cliente vai lá buscar, eles não dão também. Posso dar um gancho no contrato? Posso dar um gancho no contrato? Perfeito. Que aí eu já provoco o meu amigo aqui tributarista. Você já percebeu que todo contrato que a gente faz com o banco, independente do contrato de crédito, contrato de câmbio, compra de veículo, qualquer coisa, sai escrito Barueri, ele não recolhe o ISS na cidade? Eu já observei isso, sim. Isso é crime contra a ordem tributária. Ninguém consegue derrubar isso. Não derruba. É uma situação muito complicada. A Bahia há 30 anos tenta derrubar isso aí. E ele acaba recolhendo o imposto pela sede dele. Que aí o imposto é menor que o de São Vicente. Logicamente, sim, porque ele tem subsídio. Normalmente se instala a sede onde o ISS é menor. Isso é uma briga. Mas pode voltar, doutor. Dá pau nos bancos. Não é dar pau nos bancos, é dizer a verdade. A verdade. É a verdade. O consumidor hoje, ele vive à mercê do banco. Então, se ele quer um contrato, como eu estava falando, ele vai e solicita. Eu posso dizer para você, numa ordem, numa escala de 1 a 10, 9 nega um contrato ali e deixa você se virar. É apenas dar uma tecla de Enter no computador, viu, seu gerente? E liberar o contrato que o consumidor tem direito. Aí você é obrigado a entrar com uma cautelar de documentos para o banco ser intimado, citado para apresentar o documento em juízo. Isso é com o objetivo de desestimular o consumidor. Porque o consumidor brasileiro ele não tem aquele hábito de brigar pelo seu direito. Ele não tem. Ele só vai brigar pelo seu direito quando está chegando lá no final. Aí, muitas vezes, o direito não pode lhe socorrer. Né? Então, o que acontece? Eles dificultam o máximo que puder para o consumidor. Vamos dificultar, vamos fechar as portas, vamos colocar cadeado. E o consumidor, por muitas vezes, com a sua vida atribulada, que é do brasileiro. E a falta de dinheiro. A falta de dinheiro, falta de tempo. Qual é a pessoa que hoje, um trabalhador comum, que é empregado, ele tem tempo de ir num banco e ficar 1 hora, 1h30 esperando alguém ele atender, para ele pegar a cópia do contrato, sendo que na hora que ele abre uma conta, quer seja conta salário, poupança, aplicação, é obrigação do banco ele dar esse contrato. Então isso é uma forma de dificultar. E o advogado, ele não tem como tratar no processo se ele não tiver o instrumento principal para análise técnica, que é o contrato. Exatamente. Eu vou ter que chamar um breve intervalo, a gente vai continuar. Agora, o senhor, como é um homem que mexe com números, eu vou fazer uma pergunta rápida antes de entrar no intervalo aí. Por que eu levo meu dinheiro para o banco e ele me paga 0,45 na poupança e quando eu vou pedir emprestado ele quer me cobrar 12? Isso aí também é outro problema. Eu não consigo entender. Meu dinheiro está parado lá 0,45, eu pergunto isso para o meu gerente todo dia, ele dá risada. Por que você me paga 0,45 se eu quiser o teu dinheiro? A lei da usura não existe para eles no país, né? Olha, gente, a gente já volta, nós vamos para um breve intervalo aí. Fique conosco, a gente já volta já já. Você está na TV Comunitária em São Vicente, Praia Grande. TV Com. Olá família, eu sou o Dr. Família, estou com você de segunda a sábado às 18h30 aqui na TV Com, canal 11. Olha, toda semana um tema diferente para abençoar a sua vida e a sua família. Não esqueça, de segunda a sábado às 18h30, família é um projeto de Deus.
Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Você está na TV Com São Vicente Praia Grande. Entre em contato conosco pelos e-mails tvcomsãovicente@hotmail.com ou tvcompraiagrande@hotmail.com. A sua TV comunitária em São Vicente Praia Grande. TV Com. Você que gosta de uma revista de moda e muita coisa bonita, não pode perder o meu programa Revista Baiclô, todo domingo às 18h30, com reprises às quartas-feiras às 10h30 da manhã. Te espero aqui na TV Com, canal 11 da NET. Estamos de volta com o TV Com Debates. Obrigado pela sua audiência. Diariamente aqui no canal 11 na NET Digital, no canal 18 na NET Analógica e na Rede Mundial de Computadores. Você pode acompanhar os nossos programas aí. A gente deu uma interrompida, estávamos falando sobre direito bancário, tá? Já vamos voltar nisso aí. O seu Alves, eu tive na Associação Comercial, como eu havia comentado no bloco anterior, e eu queria uma informação. Eu sou fui cliente de São Paulo do SESCOM, da Associação Comercial de São Paulo, que tem a JUCESP lá. O senhor tem todos os serviços lá em São Vicente, para os contabilistas e afins, por exemplo, posto da JUCESP, posto da Receita Federal. Como é que funciona hoje lá? Essa parte ficou a cargo da Associação das Empresas Contábeis de São Vicente. Tá. Então eles não estão mais lá no local. O único que nós temos seria a certificação digital, que nós temos. Temos também o sindicato, com o convênio com o Sindicato do Comércio Varejista, que também tem um posto lá. E mais a justiça de pequenas causas. Juizado especial. Juizado especial de pequenas causas. Então, nós temos essa parte também, por exemplo, de convênios. Unimed, nós fazemos uma parceria com a Unimed, então aqueles associados obtêm um convênio um pouco mais em conta. Eu vou dar uma dica para o senhor, que eu tentei implantar isso aí em 2010 no Guarujá, na Associação Comercial, que não é tão grande que nem a sua lá, ela é mais acanhada, até porque no Guarujá nós temos a Associação Comercial e Clube dos Diretores Lojistas de Vicente de Carvalho, sim. Que é onde o comércio é efervescente. Sim, né? Sim. Eu acredito que vocês deveriam fazer um contato com o pessoal do BNDES em Brasília e ceder uma sala para eles, para começar a disponibilizar para os seus associados o cartão BNDES, que é um cartão que vem hoje com limite inicial aí de R$200 mil e permite para o seu associado a compra de qualquer serviço ou produto para pagar no cartão aí em 60 meses com juros de 7% ao ano. Isso é uma sugestão minha. Não, sim, correto. Eu estive lá, fui muito bem atendido, estive na administração. Por questão de informação, eu sei que o senhor não tem tempo, mas, por exemplo, se o senhor quiser hoje modernizar todas as máquinas dos seus computadores do seu escritório,
o BNDES dá essa possibilidade em algumas linhas de financiamento até com 2 anos de carência. É ótimo. Então isso é um serviço que eu acho que isso deveria até pedir para o pessoal lá fazer um contato. Sim, sim. E trazer o BNDES como seu parceiro, porque o senhor ajudaria muito o seu associado e traria novos associados, que eu sei que o cara, ele muitas vezes ele não quer pagar a associação, porque ele acha que a associação não faz nada para ele. Mas é sempre assim. E eu acho impressionante, e a associação faz. E a associação mas ela faz. não é. Quando chega na reunião de diretoria, aqueles que não são sócios mesmo poderão participar. Para saber o que é associação. Bom, eu quero saber o que a associação faz pelo comerciante. E é isso que você falou. Nunca faz nada. Então, eu acho que é um problema, seu Alves, desculpe interromper o senhor, do brasileiro, até no plano de saúde. E não participa. A gente só faz plano de saúde com 50 anos. E o plano de saúde, ele é mutual, ele vive de mutualidade. A associação comercial, ela só é forte, só tem condição de brigar com o poder público quando ela representa o comércio na grande maioria. Na grande maioria. Não adianta representar 10%, 20% do comércio. Que eu no outro dia aqui puxei a orelha de vocês, falei assim, a associação comercial tem que doar umas motos para a GCM, que a GCM só tem 2 motocicletas lá, só tem 6 câmeras. Tudo bem, tem que doar, mas precisa ter afiliado. Com certeza. E eu acho que, como diria o meu grande pai, que está no céu, o seu Manolo, que era um grande comerciante, isso aí é um chamarisco, não é chamariz, é um chamarisco para trazer novos sócios, porque com certeza. Ele vai ter que procurar associação, ele vai precisar uma série de documentos, uma série de certidões, que o senhor, como contador, vai acabar providenciando para ele, Receita Federal, Previdência, tal, e ele vai ter na mão um cartão que ele pode comprar hoje um veículo de 50 mil reais, pagar em 5 anos, com juros aí de 7% ao ano. Nós estávamos fazendo agora um acordo com o banco, né? E com relação empréstimo consignado. Então, isso aí vai favorecer muito, porque o empregador, às vezes, o empregado está precisando do empréstimo e ele não vai ser responsável, ele vai ser responsável na hora do pagamento. Mas se amanhã, depois, o empregado sair da empresa, ele não tem qualquer responsabilidade. E o empregado fica satisfeito, porque ele está oferecendo alguma coisa que tem que ser 30% do valor do salário. Isso já ajuda, às vezes, para um empregado, né? Então, nós estamos fazendo essas parcerias. João, eu acho, e aí eu vou mexer com você agora aí, eu acho um dos principais serviços que as associações e sindicatos prestam, principalmente para as pequenas empresas, e inclusive na tua área de defesa bancária, que a maioria do comércio é refém do banco, é a questão jurídica, né? De a associação poder ter um advogado, 2, 3, prestando serviço para todos os associados, que acaba ficando até mais barato do que, por exemplo, um camarada te contratar diretamente, um empresário, uma pessoa lesada. E são coisas que normalmente a pessoa que não se filia não dá valor. Às vezes a associação tem grandes advogados, porque para o advogado também é interessante trabalhar para a associação, porque ele aumenta o networking dele, né? A rede dele, acaba sendo indicado, eu acabo contratando você acaba me atendendo pela associação. É uma relação, a relação de confiança e de advogado é uma relação de confiança, né? É mais barato, não é uma relação comercial. Você não faz um contrato lá com o contador e ele presta o serviço. Existe uma confidencialidade, é uma relação de confiança. E aí você acaba me servindo muito bem. João, poxa, eu precisava fazer meu inventário, o inventário do meu pai, e eu acho isso aí um negócio que o pessoal não tem esse feeling para pegar essa situação. Na verdade, Vergara, a população brasileira, de forma geral, ela não tem realmente esse hábito de se precaver. Posso falar justamente da associação comercial. Se há um profissional lá gabaritado como tem, disponível para o associado, o comerciante deve se associar sim, porque na medida que vão aparecendo os problemas, porque muitas vezes você não procura, mas o problema te procura, acontece, são fatalidades, você tem um profissional lá disponível na sua associação, que já está por muitas vezes já abarcado junto com a sua contribuição que você faz junto a ela. E o que por muitas vezes ele não faz isso,
Quando ele procura um outro profissional, obviamente, eu não vou dizer que ele vai estar refém, mas ele vai estar adstrito ao que o profissional vai lhe cobrar, que é direito do profissional advogado. Mas, por outro lado, ele não teve a cultura, ele não se acautelou, o comerciante, de poder ter a associação ali ao seu lado e o jurídico disponível a qualquer momento. Lembrando que você é vice-presidente da Associação de Defesa do Consumidor São Vicente, a ADESC. A ADESC, né? Que tem um trabalho fantástico. O SIDOC em Santos, em São Paulo, fora a Fundação Procon, nós temos, acho que é o IDEC, né? Isso. O IDEC, às vezes eu consulto. Temos o Procon em São Vicente também. Tem o Procon em São Vicente, que eu não é bem próximo de vocês lá. Próximo. Eu não tive a oportunidade ainda de convidar o pessoal, vou convidar, até porque nós temos hoje muitos assuntos polêmicos. João, voltando na questão dos bancos aí, tá? Que eu acho que é muito importante. Os juros, você estava falando de usura, e aí, por que a gente não consegue ganhar uma ação de um banco de juros? E aí eu quero te fazer uma pergunta, que isso é uma coisa que me preocupa muito, e é uma pergunta que atinge a todo mundo que eu estou falando. Em 2000, você teve uma conta num banco, se apertou, ficou lá com a conta lá parada devendo o cheque especial e o banco, logicamente, ficou te cobrando, você não pagou, tá? Você devia lá R$2.000. Tudo bem. Hoje, eu estou vendo empresas no país inteiro comprar esses passivos. Então, você tem uma dívida de R$2.000, o Dr. João vai explicar para a gente que é feita uma atualização monetária pela tabela da Justiça, que deve estar em 12% ao ano. Tá? O banco transforma essa dívida de R$2.000 em R$100.000. Esse valor que eu estou dando é certinho, porque eu tenho uma denúncia de um caso desse. Tá? Então você devia 2 em 2.000, você hoje deve 100.000. Aí chegou uma empresa lá e compra essa dívida de 2 por R$200. Aí eles têm um departamento de cobrança via telemarketing com 500 pessoas lá. Eu não sei como é que esses camaradas descobrem o telefone, o endereço, a placa de carro na conta do banco. E aí eu vou fazer uma pergunta rápida e direta para você. Após 13 anos, se a dívida foi cobrada, mas ela não foi ajuizada, teoricamente ela não estaria prescrita? E aí eu te pergunto, como é que fica essas empresas aí que estão invadindo a privacidade de milhares de pessoas? Então, o que ocorre é o seguinte, essas dívidas que o banco acaba assumindo pelo inadimplemento da obrigação do consumidor, do cliente, eles têm um departamento de cobrança, só que dado momento, aquilo se torna chamado crédito podre. É que eles têm quase a certeza que não vão receber. Eles fazem lá a pesquisa no nome do cliente, eu chamo de devassa, entendam como quiser, e tentam contactar o consumidor, o cliente, para tentar ver se consegue fazer lá uma conciliação, um ajuste extrajudicial, vai no banco, eles fazem as propostas, enfim, chegando ao ponto em questão. Eles pegam e vendem esses créditos, que eu chamo de crédito podre, para essas empresas terceirizadas. Com isso também vai todos os seus dados pessoais. Sim. E aí essas empresas acabam tentando contactar você para negociar aquilo. Em relação ao prazo, é óbvio, há prescrição, como também há o prazo decadencial para o nome ficar negativado no sistema de proteção ao crédito, mesmo você devendo para o banco, é 5 anos. Então, se você deve para um banco, depois de 5 anos, o sistema é obrigado do SPC Serasa retirar dela a tua negativação. Importante salientar, Vergara, é o seguinte, ele fica com o nome limpo, que é o dito popular, junto ao sistema de proteção ao crédito Serasa, mas a dívida dele permanece com o banco. E isso quer dizer o quê? Prescreveu o direito do banco de ingressar em juízo, ou da empresa que comprou aquele crédito, de ingressar em juízo. Prescreveu o direito de ingressar em juízo, só que a dívida fica no sistema do banco. Então, quando você vai lá depois querer uma nova linha de crédito, por exemplo, você não consegue. Não consegue. E vou te dizer mais ao nosso telespectador. Alguns bancos não lhe cedem crédito porque você ficou devendo em determinada instituição. Mas é uma análise de crédito que tem que ser feita e é uma análise subjetiva
Porque se você fica devendo R$200 para um banco e você teve o seu status financeiro mudado, entendeu? Quando você vai pedir uma linha de crédito em outro banco e você dá garantias, por exemplo, daquele crédito, é óbvio que o banco que você está querendo pedir crédito, o credor, ele vai dar a expressão real, vai dar patavinas para aquela tua dívida de R$200 da outra instituição e vai lhe conceder o crédito. O importante é salientar para a orientação, Vergara, é que aquela dívida sua fica ali e ela é perpétua. Dentro do sistema do banco é perpétua. Agora eu te pergunto. A cobrança não. Agora eu te pergunto uma coisa, a minha dívida é perpétua, tá? Mas vamos dizer que eu seja um camarada correto. Você acha certo hoje eu procurar um banco por uma dívida de R$2.000 e o banco querer me cobrar 100 mil? Não, não é correto. Não é correto. Porque eu tenho certeza que todo mundo gostaria de se livrar daquele camarada ligando à noite na casa dele. Mas você sabe, Vergara, por que o banco faz isso? Eles aplicam essas taxas que por vezes são abusivas e às vezes não, porque o nosso consumidor brasileiro, apesar de nós termos um Código Civil, que ele é o Código do Consumidor, que ele é excelente, ele traz lá no seu bojo uma proteção muito boa, porque sabe que o consumidor é a parte mais fraca nessa relação, ele é o hipossuficiente tecnicamente. O consumidor não tem o hábito de, quando vai contratar qualquer tipo de linha de crédito, quer seja para comprar casa, comprar veículo, CDC, pegar um lease, ele não tem o hábito de checar o contrato e verificar se o juros que o banco está aplicado, ele se coaduna com o que é mostrado no Banco Central. Apesar que eu entendo que o site do Banco Central é um site extremamente complexo, mas se a pessoa tiver um pouco de cautela, ela consegue ingressar dentro do site e há links ali dentro que tem o demonstrativo de todas as instituições bancárias do país e os juros que elas têm que aplicar, porque elas são obrigadas a informar o Banco Central, você sabe disso, Vergara? E também você sabe, né? Sim. Eles têm que informar lá e têm que aplicar aqueles juros que o mercado tá restringindo e eles têm que obedecer aquela tabela ali. Por muitas vezes, o consumidor não faz isso por uma série de motivos, porque eu entendo que o site da Febraban é um site fraco em relação a poder levar ao consumidor as informações necessárias, apesar de você ter lá algumas coisas ainda não informa de uma maneira mais adequada, ele deveria ingressar no site do Banco Central ao consumidor e comparar os produtos e serviços que o banco oferece com aquilo que ele está pleiteando no contrato e fazer um comparativo. Por muitas vezes, os juros aplicados no contrato não é o informado no Banco Central. Mas eu discuto com qualquer um isso. A gente tem também muita briga. Eu comprei agora recentemente um veículo para minha esposa e eu me recusei a pagar lá a taxa deles lá, TAC de R$470, porque eu estava dando uma entrada de quase 80% e a Ford se recusou a vender o veículo. Você entendeu? Às vezes você se recusa a cumprir uma obrigação bancária e ele, como instituição privada, se recusa a te servir. Eu volto a falar do poder econômico. O consumidor ali, na relação primeira, mesa gerente, seja lá quem ele atender do banco, ele está refém. Ele não tem como ali ele negociar muito. Ele pode até vir discutir isso posteriormente em juízo. Mas ele acaba cedendo, né? Ele acaba cedendo pela questão da porque necessidade. Ele quer o veículo. E se for discutir isso aí, né? Eu vou transportar o teu problema para a questão empresarial, que eu acho um outro absurdo, que são as cobranças indevidas da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda Estadual, que às vezes por um problema de preenchimento do MADARF e do MAGARI, eles querem cobrar uma coisa de 10 a 20 anos atrás, que acaba caindo prejuízo para o senhor, porque o cliente não quer saber. E o mais interessante aí é que nós temos uma legislação aí dentro do Código Nacional Tributário, que é o artigo 154, 155, 156, que trata do quinquênio, que após os 5 anos a instituição perde o direito de cobrar se a dívida não tiver inscrita. Então, por exemplo, a Receita Federal, ela não cumpre isso aí. E a prova viva é esse contabilista aqui. Exatamente, é verdade. Que se você bobear, ela vem com cobrança de 2.000. Aí você tem que recolher todos os DARFs e fazer prova para eles de um problema que às vezes é um problema de processamento interno deles. Exatamente, e quantas vezes acontece. Que é a famosa conta corrente. Conta corrente. Então, quer dizer, com toda essa informatização que a gente tem hoje, o negócio não funciona. E fora as multas.
e DCTF, e o DACOM, quer dizer, o Jorge, que está encabeçando essa... Jorge Melo. O Jorge Melo está encabeçando, ele tem razão. A cobrança em cima do contador, para você ter uma ideia, viu, doutor João? Vergara, nós fizemos um seguro de R$500 mil, por medo, na realidade, já imaginou, se amanhã depois aparece um absurdo, uma multa, o que o contribuinte vai falar? A responsabilidade é sempre do contador. Você entendeu? Porque uma multa hoje, vou te dar um exemplo. Você tem que entregar a obrigação dia 31. Tá? Isso acontece muito no imposto de renda de pessoa física. O sistema está congestionado. Se ele deixar de entregar uma DACOM, que é uma declaração anual, a multa é R$6 mil. Uma DACOM. Isso. Se ele deixar de entregar do escritório inteiro, ele quebrou. Ele quebra. Isso aí é um problema realmente complicadíssimo. E eles vão criando cada vez mais, que nem agora vai vir o e-social. Esse e-social é uma coisa pior que tem. Não, tem uma coisa pior. Qual? Esse negócio que eles querem fazer agora no consultório dos médicos, de colocar a maquineta e na hora que o médico faz a consulta, ele já lança a consulta que ele fez no sistema online. Eles querem tributar na hora o médico, que é a categoria mais perseguida, pelo fisco. Eu trabalhei quase para 600 médicos, dificilmente um médico escapa da malha fina, dificilmente um médico escapa. Nós vamos falar muito disso aí, eu vou trazer o Jorge, vou trazer o presidente do SESCOM, vou trazer o senhor de volta, nós vamos mexer muito nesse negócio aí do fisco. O que eu queria saber é o seguinte, seu Alves, o que vem aí para o comerciante, para o empresário, qual que é agora os planos para a associação comercial, para esse novo ano que vai entrar aí, nós já estamos faltando 2 meses aí, 3 meses para o final do ano. Vocês têm alguma programação? Vão fazer alguma campanha de Natal para o comércio? Vamos fazer. Vamos fazer, porque todo ano nós fazemos a campanha de Natal para incentivar o comércio vicentino. Tá. Apesar do comércio vicentino estar em franco desenvolvimento. A gente percebe que realmente cada vez mais, independente de ter ciclovia, VLT, no comércio vicentino está sempre em crescimento. Eu soube que vocês deram uma enquadrada lá no Raimundo. Eu soube que vocês fizeram uma audiência com o Raimundo lá. Raimundo, conversamos com ele, porque ele estava, na realidade, estava prejudicando, não sentindo, porque tem comerciante lá, que até nós estivemos visitando, que não se incomoda da ciclovia. A única coisa é a proteção daquelas pessoas que atravessam, que nem a Praça Balão do Rio Branco, que a gente observa. Então é absurdo. Teve cliente, tem comerciante que falou assim, para mim, passar a ciclovia tá na mídia a minha empresa. O ciclista está passando uma... Seu Alves, ali ele não obedeceu o caderno de normas do DENIT. Eu brinquei aí na semana passada que o único lugar do mundo que eu vi ciclovia do lado direito foi em Londres, porque a mão é londrina. Verdade. Tá? É, a mão londrina. Então, o que acontece? Ele teria que deixar os dois lados, por exemplo, da Frei Gaspar. E eu mostrei aqui uns slides no programa anterior do que um taxista fez comigo no dia que eu estava visitando lá a Defesa Civil. Ele tinha que realmente fazer a ciclovia do lado esquerdo. Sim. Por causa do taxista. Sim. Por causa de alguns locais que passam ônibus. Não, é que onde ele passou a ciclovia, coincidentemente não passa ônibus. Lá no centro. Não, mas se você pegar a Frei Gaspar, posso falar porque meu escritório é em São Vicente, moro em São Vicente. É 15 de novembro, né, que tem uma circulação de ônibus. Mas a Frei Gaspar você tem a ciclovia, que eu chamo de ciclofaixa, e se você chegar na altura da fábrica de vidro, tem um ponto de ônibus ali. Sim. E ali, onde é a Defesa Civil. Isso. E ali você tem toda a problemática. A gente estava conversando lá fora um pouco, se me permite, mesmo que seja provisória, aquela ciclofaixa, eu vejo ali um perigo enorme, e a questão ali que me preocupa é a segurança. Tá? Obviamente, a associação comercial ela acaba se envolvendo em outros aspectos não menos importantes, mas a segurança, porque quando você pintou aquela faixa ali, você não se preocupou que o veículo pode invadir ali, a moto pode entrar e a bicicleta pode vir para R$575 de multa.
dá uma olhadinha aí para mim, se dá para pôr no ponto que eu quero mostrar para eles, aquelas fotos do taxista que nós montamos no programa Cujura aqui. Então o pessoal da produção está preparando, olha, esse carro preto, eu estou dentro, esse taxista aí, ele parou em fila dupla, tá? E ele poderia ter encostado ali na guia rebaixada. Aí ele me abriu o porta-malas e foi dentro da loja retirar esse agora da Blim Bebê grande. Eu desci do carro, falei para ele, meu amigo, o senhor parou o trânsito da Frei Gaspar, é na Frei Gaspar isso aí. E apesar de não aparecer na foto, o movimento estava intenso de bicicleta. Ele pegou, apontou a placa para mim e falou assim, eu sou taxista. Eu abri a porta de trás do meu carro, saquei a minha câmera fotográfica e falei, eu sou jornalista. E blum, 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 blum. Então, não é os taxistas que são ruins. Eu não estou criticando uma categoria. Eu estou criticando esse motorista que teria espaço para parar ali do lado esquerdo, que está vago, que ocupou a faixa inteira da via, parou o trânsito e impediu o fluxo do trânsito para atender um passageiro e para retirar uma mercadoria. Ciclofaixa está errada? Tá. Está errado permitir-se parar do lado esquerdo em alguns pontos da Frei Gaspar? Está. E aí foi onde o pessoal da associação comercial chamou o Raimundo lá e falou, Raimundo, eu ia falar, eu preciso me policiar que eu estou na TV, eu ia falar um termo chulo aqui, falou, você errou, meu, não dá para manter isso aí, não dá, porque o que acontece? Eu poderia ter dado uma podada no táxi? Poderia. E corrigir. Atropelava o ciclista. Não, e outra coisa, se tu tem o menor dos efeitos é a multa. O menor dos efeitos é a multa. R$575. Exatamente. Deixa eu só concluir. Aquela imagem que você colocou, você viu a faixa pintada de vermelho. Vi. Porque, mesmo sendo provisória, quando a gente fala de obra pública, provisória é uma coisa que pode levar uma eternidade. Por que não colocaram os chamados sinalizadores nas faixas? Porque aquilo obriga... Se o motorista meio distraído tentar invadir a ciclovia, a ciclofaixa, ele vai sentir o pneu ali nos sinalizadores e ele volta. E aquilo impediria também, porque o espaço entre uma e outra é muito curto, os motoqueiros invadirem ele, porque eles cortam, os carros invadem ali. Outro ponto em questão, deveriam ter sido colocados, mesmo de forma provisória, semáforos para os ciclistas. Para quando eles vão atravessar de uma via para a outra, eles saberem quando o semáforo está aberto ou não para eles. Sabe uma coisa que eu percebi, doutor João? Os pedestres também não respeitam. Não, ali na verdade falta uma orientação de forma geral. Eu acho que é isso aí. Meu amigo João Alves, você vai voltar aqui para a gente detonar esse movimento aí contra as obrigações do fisco. Com certeza. É um prazer ter um representante da Associação Comercial no meu programa, que eu tentei por 2 vezes, mas eu não sabia que o Donizete era mais ocupado que a Dilma. Está perdoado. Está perdoado. Tá certo. O jornalzinho de vocês está de parabéns pela supervisão da minha amiga Flávia, que trouxe, eu bati palmas aqui. Conte com a nossa emissora aqui, que transmite exclusivamente para São Vicente, para Praia Grande, para divulgar as coisas da Associação Comercial. Nós temos muito respeito por todas as associações comerciais. E conte com esse blogueiro aqui, o que você precisar aí para defender e dar pau nos caras aí, que eu sei que vocês têm um trabalho árduo aí no comércio mais forte da Baixada Santista. João, obrigado. Tuas considerações finais, se você quiser deixar um contato da Associação Comercial, alguma coisa, para alguém ligar lá, alguma informação, campanha de Natal, até para se filiar, olha, eu vou fazer um chamamento aqui para você, comerciante, se filie na Associação Comercial, ela tem um papel importante aí na vida da tua empresa, do teu comércio aí em São Vicente. João, vai dar o teu boa noite, você quer falar mais alguma coisa? Não, só isso, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né? E divulgar o telefone da Associação Comercial e o contato que é o Williams, que é o encarregado lá, que administra tudo isso aí. E se filie, porque tem várias oportunidades, como cursos, né? E está além de convênios que nós temos, médico. Então procurem a Associação Comercial, não deixem de procurar. Temos advogados à disposição, só agradecendo. Doutor João, daqui a 1 ano e meio temos campanha da OAB, vamos ajudá-lo e
parabéns pelo trabalho. Nós não falamos muito de crimes virtuais. Eu vou pegar uma tarreta sua antes de o senhor ir embora. O senhor já está convidado para vir fazer um programa sobre crimes virtuais, que é uma das suas especialidades. Temos delegacia de crimes virtuais em São Vicente? Não, temos em Santos. Santos tem, já tem delegacia instituída? Já. Tá. Já. E eu queria que o senhor divulgasse aí para milhões de brasileiros lesados o telefone da Associação do Consumidor lá de São Vicente, e a quem quiser alguma informação, quem quiser verificar as taxas do seu financiamento, do financiamento da sua casa, do caminhão, do cartão de crédito, procura essa simpatia aqui, que é o João, lá na associação, se for o plantão dele, né, que deve ter mais advogados. Sim, lá. Um bom corpo. João, tuas considerações finais, foi um prazer ter você aqui, te conhecer, e eu espero que você volte sempre, viu? Obrigado, você é uma simpatia, Alves, foi um grande prazer estar com você aqui também, forma. E tentar levar um pouco de informação a você, telespectador. Eu vou fazer melhor, eu vou dar como referência onde fica a ADESC, a Associação de Defesa do Consumidor. Vá visitar, é em frente à Câmara dos Vereadores, não tem como você errar. A gente prefere que visite. É vizinho do meu amigo aqui? É vizinho. Tá tudo ali, o Procon, a Câmara, tudo ali. Quero agradecer ao Dr. Eduardo Oliveira, que é o presidente da nossa Associação de Defesa do Consumidor, está deixando a gente fazer um excelente trabalho, está dando uma grande estrutura. A população vicentina ainda não tem a ADESC em mente. Porque... Desculpa a minha ignorância, o Eduardo é o Eduardo vereador? Isso. Meu companheiro de armas? Perfeitamente. Então leve uma mensagem para ele, que eu falo bem dele aqui em todo o programa, e eu cessei de falar bem nele, porque eu sou filiado ao PPS há 18 anos. Eu sou suspeito, então. Porque ele não vem aqui no meu programa falar da Câmara Municipal, meu companheiro de armas, bati no Pedro Gouveia, mandei o Pedro Gouveia falar com ele sobre a questão do ISS, então leve o meu recado e fala para ele que o convite está aberto ainda, que ele me recebeu muito bem no gabinete dele, viu, João? Não, quero agradecer novamente ao doutor Eduardo, está deixando a gente fazer um grande trabalho. A ADESC ela ainda é nova, ela está gatinhando, ela tem 4, 5 meses de trabalho na cidade. Vamos dar tempo ao tempo, que logo, logo ela vai tomar o espaço que é devido, e o consumidor de São Vicente vai ter a plena certeza que vai poder ter os seus direitos ali resguardados. A Associação Comercial é uma parceira nossa, está sempre presente. Estive conversando com o Alves nos bastidores, da gente dar uma palestra lá sobre direito bancário. Espero que a gente possa amadurecer essa ideia. Teremos isso aí. E vamos ver, vamos aguardar. Eleições da Ordem ainda é 1 ano e meio pela frente. Talvez seja um pouco prematuro, talvez não, mas tem muita coisa para a gente fazer ali pela cidade. Bom, obrigado a todos, boa noite, até o próximo programa.